programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar a fisioterapia, uma especialidade voltada para cuidar de ossos, músculos e trazer total bem-estar físico a todo mundo. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é a fisioterapeuta, a doutora Carla D'Angelo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Doutora Carla, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela trata, das disfunções do corpo humano, do desequilíbrio, A gente trabalha proporcionando bem-estar à pessoa, ao paciente. Agora, a fisioterapia é uma ciência antiga, que começou a ganhar um destaque maior a partir da metade do século XX, Mas a cada dia surgem novas vertentes, cada vez mais novidades, E a senhora, por exemplo, está trazendo uma novidade aqui para campo. A senhora poderia falar, por favor? Então, eu estou trazendo a novidade do método Busquet, que é um trabalho que visa o equilíbrio das cadeias musculares. Na realidade, são as cadeias fisiológicas, que trata não só as musculares, mas pegando articulação, tendão, então a gente chama de cadeias fisiológicas, trazendo esse equilíbrio total para o corpo. E esse tipo de método ele é mais indicado para algum tipo de lesão, algum tipo de patologia ou para qualquer pessoa? Então, o interessante desse método é porque ele é destinado para todas as pessoas, qualquer dorzinha, não pode ser do pior paciente a uma dorzinha que surgiu assim do nada, e a gente atende desde bebês, recém-nascidos, até o idoso. Então é um método que se adapta a qualquer pessoa. Sem restrição? Sem restrição. Agora, existem vários tipos de fisioterapia, doutora? Quais os mais comuns, vamos dizer assim, os que habitualmente as pessoas encontram mais? Então, geralmente as pessoas utilizam muito na correção postural o RPG. Para algumas dores, algumas crises agudas, a gente utiliza muito a osteopatia. E na traumatortopedia a gente tem várias vertentes, A gente tem várias técnicas que a gente tem como utilizar, e o que está muito na moda agora são as bandagens elásticas, Que são aquelas bandagens coloridas que a gente vê muitos atletas utilizando. É um ótimo recurso também que a gente tem utilizado. Agora, qual é o público, vamos dizer assim, que mais procura atendimento da parte de fisioterapia? São jovens, são aqueles que praticam algum esporte, até de maneira assim, os atletas de final de semana? Meu público-alvo, eu trabalho com a correção postural, atendo muito também traumatortopedia, que são os atletas, Então a gente visa dar esse conforto para eles, para que eles possam continuar fazendo as suas atividades, que são os atletas de finais de semana, que está muito na moda agora, correr. E aí todo mundo começa a correr, surge um pouquinho a dorzinha, e o que eu oriento muito os meus pacientes: sentiu qualquer dor, procura logo a fisioterapia, porque às vezes a gente toma um remedinho, vai passar. E aí aquele caso que surgiu começa a ficar crônico e demora mais o tratamento. Então, se tratar logo no começo, às vezes em uma sessão ele já consegue ter o conforto e continuar com a atividade dele. E já que a gente está falando no atleta de final de semana, como fisioterapeuta, que dica a senhora tem para dar a quem está em casa e quer começar a fazer aí uma atividade de final de semana e não está preparado adequadamente para isso? Então, a dica que eu acho muito importante é que comece sempre devagar, Porque o corpo ele vai se adaptando aos poucos. Então, para quem não faz nada, eu vou começar a fazer e já quer correr 10 quilômetros. Então, quer dizer, começa devagar, prepara o corpo, procura uma academia, prepara aquele corpo para o que ele vai fazer, e não já começar a atividade sem ter esse preparo, porque o corpo precisa, Ele tem que estar ali preparado para evitar as lesões. Seria interessante até procurar um acompanhamento de um fisioterapeuta para que orientasse o tipo de atividade mais indicada para ele. O que é interessante é, sentiu alguma dor, procure logo a fisioterapia. É importante procurar um médico, sim, mas a fisioterapia também não espera muito, e as pessoas às vezes procura o médico e às vezes demora para conseguir marcar, e quando vai na fisioterapia quer marcar também demora, todo o processo que a gente já sabe que é complicado e acaba demorando por aí. Então não, vai na primeira vez e vê que às vezes só na primeira consulta você já consegue ter uma melhora e continuar.
Então isso é muito Aí importante. não deixa passar muito tempo, que é uma coisa aguda, acaba virando crônico, né, Vira desnecessariamente. crônico, você vai né? ter um gasto maior, né, o que ninguém gosta. Com certeza, né? E podendo resolver de maneira mais fácil, né, Lógico, doutora? e pode continuar tendo a sua atividade física ali tranquilo. Agora, antigamente as pessoas tinham muita restrição à questão de fisioterapia, principalmente voltada para a questão de coluna. Porque diziam, espicha muito, traciona muito, dói, é incômodo. Hoje em dia é mais amena essa fisioterapia? Com certeza. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, cada vez visando o bem-estar do paciente, né? A gente tenta trazer maior conforto ao paciente e maior rapidez também no resultado. Então as técnicas hoje elas visam te dar o melhor resultado em maior tempo possível, o menor tempo possível. Agora, em relação aos problemas de coluna, são muito mais frequentes, né, doutora Carla? Muito, muito frequente, cada vez piorando mais. E como prevenir, se a gente não puder pelo menos evitar totalmente, como prevenir que venhamos a ter um problema mais crônico de coluna? Então, o que eu indico muito é que hoje em dia as crianças já começam desde cedo, né? Estão deixando o lado físico e optando muito pela televisão, pelo videogame, pelo celular. Então, essa criança ela já cresce muito sedentária, né? A gente não tem mais aquela criança que é acostumada a brincar na rua de pique, né? Então, os problemas de coluna já surgem ali, né? Já vão crescendo e depois, quando chega na idade adulta e a moda é a atividade física, elas querem fazer atividade física. Então, quer dizer, já é um problema que foi gerado desde a infância. Então, o ideal é que os pais atentem para poder a criança já fazer uma atividade física desde o começo. Por uma questão de conforto mesmo, a gente tende a sentar e se joga de qualquer maneira e isso também atrapalha bastante, né? Então, atrapalha sim. A gente tem que tomar esse cuidado. Os pais têm que estar consertando os filhos, né? Atentando, chamando atenção, né? Aquele pai chato que a gente fala, né? A filha, olha a postura, porque a gente já tem o costume, né? De procurar o conforto. Mas o conforto geralmente é porque a sua musculatura não está preparada para suportar a sua postura. Então, se a criança fizesse atividade física, né? Um esporte qualquer, que a criança não vai fazer musculação, a criança vai fazer uma atividade física. Então, se ela fizer, ela vai estar pronta para sustentar, ela já não vai aceitar a postura errada, ela já vai aceitar a postura correta, porque a musculatura está preparada. Já vai trabalhando o organismo, né? A musculatura. Já vai estar preparado para ficar ali, já vai ser a posição de conforto, a posição correta. Agora, a gente está falando em relação à posição, a questão de dormir, doutora. Existe uma posição ideal para a gente alinhar melhor a coluna, acordar sem aquela dor no corpo? Então, isso é muito relativo. Tem sim uns estudos que comprovam a melhor posição de dormir, né? Que seria de lado, com pernas flexionadas e coloca um travesseiro entre as pernas, né? E a gente ficasse até apoiando os braços também, para poder não deixar o braço ficar caindo. Mas, assim, né? Não é regra geral, né? A posição é melhor. Tanto que quando o paciente está com dor, a gente indica, dorme assim, que aí você vai ficar melhor, que a coluna tem um alinhamento, o melhor alinhamento. Agora, eu ouço falar muito que a fisioterapia é boa para tudo, né? Trata desde a ATM, TPM, estresse, ansiedade. Isso é verdade? Então, a gente acaba conseguindo tratar o todo. A gente fala que até a gente trata também um pouco, né, todo paciente que a gente fica ali 1 hora atendendo. Então, você conversa com o paciente. Então, o paciente ele já sai um pouco menos estressado porque ele precisa desabafar. Então, a gente vai conversando, vai brincando. Então, passa o tempo, ele está recebendo o tratamento e, ao mesmo tempo, a gente brinca um pouco, né? Então, isso descontrai. Isso eu acho que é importante também no dia a dia. Agora, como é que é a abordagem do paciente quando a senhora recebe um paciente no seu consultório? Essa parte da anamnese, como funciona isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que eu sempre atento muito é a questão, o que levou ele ali? O que está te trazendo aqui? O que está te incomodando? Porque ele nunca vai se ele não estiver sem nada. Geralmente ele vai sempre no momento de dor, né? Estou sentindo alguma coisa e aí eu vou lá. Então, sempre tem aquela principal, a causa principal, mas aí a gente tem que investigar, desde quando começou, da onde chegou. Né? Que é o mais importante, você tem que ter uma anamnese bem ampla para poder pesquisar, que às vezes a dor que ele está sentindo ali foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás que ele nem sabe. E voltou agora no momento que ele não saberia explicar o porquê, né? Aí a senhora vai buscando aquela causa, eu caí há um tempo atrás e agora, né? E a dor não é associada à causa, né? Isso, esse método é até muito interessante porque às vezes ele é uma coisa que aconteceu na infância
e agora que ele está sentindo. E às vezes a gente fala para o paciente, olha, mas como assim? E a gente vê que tem muito disso, aí, com a importância maior ainda da anamnese. E a gente, né, como foi a sua infância, como foi o seu parto, você lembra como você, né, você nasceu, foi prematuro? Então tudo isso influencia, porque é o que eu falo, antes dos 30 tudo é muito fácil, o corpo se adapta muito fácil. Após os 30 você começa a sentir, a gente fala, começa a pesar, digamos assim, né? E começa, é verdade, né? E aí os problemas começam a surgir, mas muitas vezes a causa está lá atrás. Quais os sinais que o corpo dá, de uma maneira geral, de que a gente precisa procurar um fisioterapeuta? A exceção da dor, né? A dor é o que a senhora falou, o principal é a dor. Sentiu dor, vai recorrer. Mas fora isso, uma postura inadequada... Isso, o paciente quando perceber que ele, né, todo mundo chama atenção da postura, né, ou então aquela postura incomoda ele, isso aí ele já é um alerta que ele tem que procurar um tratamento. Né? Às vezes ele nem precisa focar muito, mas eu não tenho nada, eu não sinto dor. Muitas vezes acontece isso, o paciente tem a postura que todo mundo reclama, fala, você está tão torto. E ele fala, mas eu não sinto nada, e aí não procura. Quando eu começar a sentir, eu vou procurar. E aí às vezes quando ele vai procurar já é um pouco tarde. Então, uma coisa que dava para ele ficar, né, 100%, né, bonitinho lá, né, na posição bem ortostática, a gente chama, né, uma postura adequada, e ele não vai ficar porque demorou para procurar o tratamento, esperou a dor aparecer. Ok, vou falar em demorar, eu vou para o intervalo comercial, mas não demoro. Eu volto daqui a 1 minuto, mas vou deixar você com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, todos vocês que nos assistem no Falando em Saúde. Hoje nós vamos conversar em relação ao verão, principalmente na chegada à nossa casa de praia, né? Já é sabido que uma série de animais e também outros tipos de artrópodes, eles podem infestar a nossa casa no período de verão e a chegada à casa de praia pode ser até um perigo. Né? Então essa dica de hoje, ela vai a você que está chegando na sua residência de verão, que está abrindo a sua casa agora, tome cuidado porque a gente pode ter uma infestação de aranha, de escorpião, presença de cobras, de marimbondos, de próprio mosquito, da dengue ou outros tipos de mosquitos. Então a dica, ela vai diretamente a você que nos assiste, que na chegada à sua residência tenha cuidado ao entrar nos cômodos, verifique a presença de marimbondos, de abelhas e de outras pragas que podem causar acidentes, até fatais. Então, se você, por exemplo, chegou na Praia do Farol de São Tomé, né, basta contactar o Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, que sempre monta um stand, tem sempre pontos de apoio localizados na praia, geralmente na orla, e que vão dar todo o suporte para que você possa abrir a sua casa com segurança e evitar a infestação por essas pragas. Lembrar que para aranhas, para picadas por aranhas, picada por escorpião, picadas de cobras, né, nós temos soros específicos que tratam essas picadas. Aqui nós somos uma área regional, o campus ele regionaliza para a região norte e noroeste fluminense, então nós temos soros e estão disponibilizados para atendimento às emergências. Então, na presença de uma picada por escorpião, por aranha e por cobra, comunique imediatamente o serviço de emergência. Vem ouvir a vida na forma mais sublime, com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22 27 33 0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil.
Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. A Unix Imóveis é uma empresa especializada em consultoria. Nossa equipe é treinada a aconselhar, avaliar e indicar o que é melhor para você. Vendemos, alugamos e administramos. Mais que isso, nossos profissionais têm o compromisso de realizar o que você deseja. Garantia, segurança, credibilidade. Unix Imóveis. Falei que era rapidinho o nosso intervalo, né? E eu vou continuar conversando com a doutora Carla D'Angelo, que é fisioterapeuta, mas também trabalha com Pilates, não é isso, doutora? Como é que é essa comunhão, assim, Pilates, fisioterapia, método Busquet? Fala um pouquinho pra gente desse apanhado todo aí. Então, é uma união que dá muito certo, né? Porque no Pilates a gente trabalha muito com a correção postural. E como na físio a gente procura, né? Procurar esse equilíbrio, né, das cadeias fisiológicas, então casa perfeitamente. Um completa o outro. Um completa o outro, com certeza. Agora, o Pilates também é uma técnica, vamos dizer assim, bem antiga, né? E as pessoas hoje em dia parece que estão buscando mais o Pilates, é isso mesmo? Isso, é porque na realidade o Pilates, né, tá na época da moda, né? Antes era uma coisa para poucos e agora está mais acessível à população. Então todo mundo quer conhecer o que ele traz para a gente, né? Qual a vantagem do Pilates, o que ele tem de diferente. E, na verdade, como definir o Pilates? Então, o Pilates é uma técnica, né, criada pelo Joseph Pilates há um tempo atrás. Ele criou na época, né, da Segunda Guerra Mundial e para ajudar as pessoas, né, que trabalhavam na guerra, os acidentados, a se recuperarem. E aí ele viu que quem se exercitava melhorava muito mais rápido e acabou desenvolvendo melhor a técnica, aprimorando, criando aparelhos e trazendo essa vantagem para a gente. Então, hoje a gente utiliza para inúmeras funções, tanto para reabilitação como uma atividade física. Você tem como optar o que você quer do Pilates. Então, seria, como dizer, o Pilates para um tratamento de condicionamento e um de tratamento clínico? Isso, a gente pode escolher. Tanto que a gente, né, quem pode fazer o Pilates, geralmente tem essa vertente para educador físico e tem para fisioterapeuta. Geralmente, o fisioterapeuta só trabalha na reabilitação. Agora, quem pode? Existem pessoas que têm restrição, algum tipo de restrição ao Pilates, ou todo mundo e qualquer faixa etária pode fazer o Pilates? Então, o legal do Pilates também é isso, a gente também não tem nenhuma proibição, né? Qualquer um pode fazer, tanto criança quanto adulto ou idoso. E aí eu falo muito com meus pacientes, né, que se você não estiver bem, você pode também fazer o Pilates, porque às vezes eles falam, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou. Eu falo, não, vai, que você vai melhorar. E realmente eles vão, né? Eu só falo com eles, você só avisa, hoje eu não estou bem. Que a gente pega leve, a gente vê onde está, né, doendo e a gente tenta melhorar e ele sai dali realmente muito melhor. Agora, existe um tempo que a pessoa comece, por exemplo, o Pilates, existe um tempo para que comece a sentir as diferenças, melhoras? Então, o Joseph ele dizia que na primeira aula você já leva um susto, né? Após 10 aulas você já tem o seu corpo transformado. Já é o lema do Joseph Pilates, né? Que após 10 aulas de Pilates, seu corpo já vai te mostrar que é um outro corpo, né? Você já vai ser uma nova pessoa. Agora, em relação àquele monte de aparelho, né? Cada um é uma função, todo mundo pode passar para aqueles aparelhos todos, como é que é isso? Então, o interessante dos aparelhos é que permite exatamente que qualquer faixa etária use, e principalmente os idosos, né? Porque antes a gente teve o lançamento do Pilates no solo, né, que é legal, todo mundo pode fazer, mas esse no solo tem algumas restrições. E o bom do aparelho é que não, que a gente consegue limitar, a gente consegue dosar o peso, né? Porque no solo você só trabalha com o peso do seu corpo. E nos aparelhos não, a gente tem a ajuda das molas, que cada uma tem uma tensão diferente. E aí você consegue, né, direcionar para cada paciente o que ele precisa. Agora tem até Pilates na água também, né? Uma técnica nova, tem, né? Tem. Agora eles estão lançando o Yoga Pilates, que é o Pilates com Yoga, e aí tem o Pilates na água, o Pilates aéreo, que agora também está na moda. A moda do momento agora é o Pilates aéreo, tem várias vertentes, mas a gente não pode deixar o tradicional, né? Que é esse, o estúdio Pilates, que a gente chama, que é o Pilates com aparelhos. Seria, que vamos dizer mais assim, voltado à reabilitação. Seria a base.
o básico do Pilates e vocês vão adequando de acordo com a necessidade de cada paciente, exatamente. Agora, quanto tempo em média leva uma aula de Pilates, doutora? Então, em média, a gente tem ali 1 hora de aula. Para que ele consiga ter um retorno legal, um benefício bom, tem que ser pelo menos 1 hora de aula. Mexendo com todo o corpo. Mexe com todo o corpo, isso. Principalmente a coluna. Né? O legal do Pilates é que a gente trabalha muito o que a gente chama de mobilidade da coluna, porque para você ter um corpo, né, em harmonia, você precisa ter todas as suas estruturas livres. Então, a gente foca muito nisso, em questão de coluna, e também trabalha o que a gente chama do powerhouse, que são o cinturão que a gente chama, né? São os músculos que a gente, para fortalecer, para segurar aquela coluna. Aí, por tabela, segura a barriguinha também, segura, né? Dá para dar uma firmada isso, em com tudo, certeza. Né? Então, é uma ótima pedida, né? Pra gente... Isso, aproveitar o verão, né? Aproveitar o verão, ficar com a coluna em dia e o corpo também dá um... Isso. E o legal também do Pilates é que eu falo assim, você dá uma percepção pro corpo. Né? Porque a gente trabalha muito com detalhes. Eu falo que Pilates sem detalhes não é o Pilates. Né? E às vezes o paciente reclama comigo, mas é a posição do pé, é o posicionamento da cabeça, e aí barriga para dentro, né? Segura, aperta o bumbum, e tudo a gente vai dando esses conceitos e você vai levando para o seu dia a dia. Então é uma coisa que te ajuda, você corrige a sua postura no seu trabalho, você corrige no seu dia a dia, porque você fica tão ali focado que você lembra tanto, nossa, conserta o pé, conserta não sei o quê, conserta a coluna, conserta a cabeça. E você leva isso para o dia a dia, e o legal é isso. Então ele te ajuda. Quer dizer, já fica condicionado à posição ideal, né? Isso aí. Agora, qual a diferença prática teria entre o Pilates e o Yoga? Então, o Yoga é uma coisa assim, mais light, né? Você trabalha o corpo todo, é lógico que você tem também, né? A parte mais difícil da Yoga, né? Que não são poucos que fazem, e você tem aquela parte mais light. Mas as pessoas geralmente procuram muito por ser a parte da meditação, né? Vou relaxar, e o Pilates você já bota uma musiquinha, né? Já tem aquela um pouco de diferença, né? E a Yoga também é só questão do solo, então você tem que estar preparado para ir para o solo. E alguns pacientes não conseguem sentar no chão, então quer dizer, você tem que diferenciar isso daí, porque, né, o bom do Pilates, do estúdio, é que você consegue, qualquer paciente né, tem alguma debilidade, ele consegue fazer, ele consegue usufruir. O Yoga não, nem todo mundo consegue fazer. E o fato da senhora ser fisioterapeuta e também trabalhar com Pilates já ajuda, né? Que a senhora já indica para o seu paciente, sim, o exercício ideal para ele, o aparelho ideal. Até muitos pacientes da fisioterapia a gente fala, vamos fazer uns 2 meses de Pilates para poder você manter o que a gente conseguiu. Né? Que a gente fala muito treinar aquela postura, né? A gente colocou os músculos no lugar e agora a gente precisa dar um reforço, dizer para eles, o local de vocês ficarem é aqui. E aí depois ele faz o que ele quiser. E é uma forma de também melhorar para ele a questão, né, do bolso, que a gente fala, né? Porque você ficar pagando a físio, fica um pouco mais salgado. E aí você não precisa. Se você fizer no Pilates, a gente consegue dar sequência ao tratamento, digamos assim, né? A gente faz mesmo como complementação do tratamento. Tratou no primeiro momento a parte de fisioterapia e mantém com Pilates. Isso, depois já vai para o Pilates, isso aí. Até ele estar completamente livre, e aí ele faz as outras atividades que ele quiser. Aí já aconteceu, dele estar totalmente liberado, vamos dizer assim, gostar tanto, sentir tanto benefício que ele acaba ficando, né? Muitos ficam. Eles se sentem tão bem, eles reconhecem que depois o retorno das lesões é muito mais difícil quando eles estão com Pilates. E aí eles mantêm, porque já não voltam mais para físio, já fica ali no Pilates, já deixa é livre para eles, né? Eles podem fazer o que eles quiserem e o Pilates é como se fosse ali, está sempre segurando o corpo para ficar tudo no lugar. E mulheres grávidas, doutora, tem indicação? Podem fazer o Pilates? Podem fazer tranquilamente. A única coisa que a gente pede é que passe pelo médico, o médico autorize. Geralmente a gente indica fazer depois de 3 meses, que é o período, né, que é mais cauteloso da gestação. E é sempre um conjunto, né? O médico e o fisioterapeuta. O médico libera, teve algum problema, e o médico fala, agora dá uma segurada, então a gente tem que caminhar junto, né? É uma parceria. Aí pode fazer até praticamente a hora do neném nascer ou... Sim, pode fazer até próximo do neném nascer, sem problema nenhum. Que é justamente que é o período mais enjoado, né? Dor nas costas, você fica sem posição, isso. O peso da própria barriga, né? Isso tudo tem que ser amenizado de alguma maneira. Isso, a gente tem como trabalhar, a gente já tem, né, os exercícios que a gente costuma trabalhar com a gestante no período, né, dali para preparar aquela musculatura para o parto.
E a gente tem também o Pilates pós-gestação, que já é para preparar aquela musculatura, né, para se recuperar. E aí também já vai vir o bebê, que quando a gente está grávida, é a dor na coluna que incomoda mais. E aí depois que o neném nasce, em vez de ser lá embaixo, na lombar, a gente já vai na torácica, porque é o peso do neném de ficar carregando. Então tudo isso a gente vai trabalhando no Pilates, preparando aquele corpo para enfrentar todas as situações. Então ela consegue passar por essa fase toda sem dor. Isso é ótimo, né? É maravilhoso. Um grande avanço. Agora, o Pilates não tem o mesmo efeito da musculação. Não. Ele trabalha de maneira diferenciada o corpo como um todo, mas a musculação define, né? Isso, são trabalhos bem diferentes. Até a respiração também é muito diferente. E é isso que eles também acabam tendo dificuldade de fazer, né? Porque muitos pacientes fazem lá e fazem cá para evitar as lesões e falam, nossa, mas é tudo tão diferente. Eu falei, mas tem que focar. Porque no Pilates a gente trabalha muito aumentando essa ventilação, que a gente fala que é primordial para poder os músculos estarem bem nutridos. Então, por isso que a gente trabalha com esse volume de oxigênio maior. Então, a gente trabalha com a inspiração máxima. Coisa que geralmente na musculação a gente faz, né, sem prestar atenção nisso. Lá a gente tem que focar, que é um dos princípios fundamentais do Pilates, que é a respiração. E ali a gente nem foca muito. Muitas vezes a pessoa chega aqui, Pilates emagrece, Pilates define, e a gente logo fala, ó, emagrecer até emagrece, porque é uma atividade física. Você vai sair de uma vida um pouco sedentária e vai fazer o movimento, mas vai chegar uma hora que vai parar. Porque seu corpo já vai se acostumar com aquela atividade. O nosso foco não é esse. Então, seria uma definição, daria uma melhor definição do corpo. Não emagrecer nem engordar, vamos dizer assim. Não, você consegue melhorar, mas a gente também não foca na definição, entendeu? A gente foca mesmo no bem-estar, no movimento livre. É lógico que você vai ter uma definição maior. Muitos pacientes falam, mas eu quero focar um pouquinho no abdômen, né? E o Pilates, a gente trabalha abdômen o tempo todo. Então, a gente direciona esses focos. Mas deixa bem claro para ele que o foco nosso não é esse. É comum as pessoas dizerem, não, eu vou para o Pilates, minha aula, vou pedir lá para minha professora, aquele músculozinho do adeus, do tchau, eu preciso firmar, minha barriguinha eu preciso dar uma modelada, dar uma segurada. Muitas pessoas chegam e falam, não, eu quero malhar só abdômen, então eu quero malhar só perna. E a gente explica para eles, não tem como. O Pilates você tem que trabalhar o corpo todo, é um conjunto. Né? E às vezes é difícil para eles aceitarem, mas a partir do momento que eles começam e eles vão vendo que vai tendo esse resultado, nossa, melhorou aqui, realmente demora, né? Tem que ter o conjunto e aí eles começam a gostar do resultado e vai ficando. Aí vale a pena, aí ninguém quer parar mais depois. Aí ninguém quer parar. Agora o ideal é uma hora por aula, quantas vezes por semana? 2, 3? Então, no mínimo 2 vezes na semana é o que a gente recomenda. O ideal são 3 vezes, você pode até fazer mais, mas com 3 vezes você já tem um resultado maravilhoso. Você já consegue definir bem e aí a gente consegue dosar bem, né? Falar, eu quero um pouco mais, né? Trabalhar um pouco mais de perna, trabalhar um pouco mais de abdômen e a gente consegue chegar ao resultado mais rápido. Né? Ok, doutora Carla, queria agradecer a participação da senhora, convidá-la a voltar outras vezes. Obrigada. Já viu que a gente tem bastante papo para bater aqui, né? E você que tem em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. E não se esqueça não, faça contato com a gente, marciatebarcelos@gmail.com e dá uma espiadinha também lá no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. E não se esqueça, a gente se vê.